Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Agora, fazendo uma análise mais específica sobre a entrevista de cada candidato para o Jornal Nacional, sobre a série dos presidenciáveis, eu vou falar do Ciro Gomes na primeira entrevista, mas primeiro, deixa eu lembrar para vocês que é uma visão particular minha. Então, não há como eu fazer uma análise totalmente imparcial. Eu sou parcial de acordo com aquilo que eu quero ver, como todo mundo aqui. Se você gosta do Ciro Gomes, você vai ver que o Ciro Gomes foi bem, detonou, mitou. Se você não gosta do Ciro Gomes, você vai olhar a entrevista e falar assim, não teve nada demais, ou vai até apontar alguma falha. Ó, ele errou aqui, ele é falho nisso. É a mesma coisa quando você observa uma entrevista do Bolsonaro. Para mim, eu vejo uma grande incapacidade intelectual e técnica dele para ser um presidente da República. E tem muito aquela postura rígida, imperativa e tal, que confunde muito a questão de imposição com estupidez e tal. Mas se você gosta do Bolsonaro, você vai ver que ele mitou em várias questões, e ao mesmo tempo outra pessoa que não gosta do Bolsonaro vai perceber ou vai entender que ele foi humilhado naquela questão ali na sua resposta. Então, cara, é muito pessoal de cada um fazer uma análise aí ou fazer uma avaliação sobre o conteúdo de uma entrevista. Eu acho que com o Ciro Gomes, na minha opinião, eles foram bem incisivos. O próprio Bolsonaro, em uma entrevista depois, antes de dar a entrevista dele para a Globo, numa palestra, ele fala assim, quero ver eles fazer comigo o que eles fizeram com o Ciro Gomes, o massacre que foi com o Ciro Gomes. E para mim foi. Como eu falei para vocês, a pauta de questões deles nas entrevistas é muito pessoalista. Não tem nada a ver com um candidato a presidente e propostas de governo. São temas polêmicos relacionados ao que o candidato possa ter falado no passado mais recente aí, que eles pegam para distorcer ali e forçar você a responder de novo aquela questão, mas agora no Jornal Nacional. Fica tudo muito contido a rede social, fica tudo muito contido a questão de interesse. Se você gosta do Bolsonaro, você fica vendo tudo sobre ele. Se você gosta do Ciro, você vê tudo sobre ele. Ou uma questão de ataque também, o candidato que você gosta ataca o outro, expõe ele e tal, distorce, faz uma montagem, uma edição de vídeo. A sua limitação ao conhecimento dos candidatos muitas vezes é isso. Mas no Jornal Nacional eles entendem que todo mundo está vendo, todo mundo tem interesse. Porque é a grande mídia manipuladora do Brasil. É quem faz a opinião pública, em grande parte do Brasil hoje. Então, vai lá o Ciro Gomes, ao invés de falar de projeto de governo, que eu acho que eles só entraram no mérito de projeto de governo quando falaram do tal plano lá do Ciro Gomes de limpar o nome da população. Que eles quiseram entender ou simular, na própria abordagem do Bonner, que era um projeto muito simplista, apelativo. Como assim você vai limpar o nome do cidadão? E o Ciro Gomes, tem 30 minutos, e inclusive na própria resposta dele, ele foi interrompido na conclusão de fazer, para mostrar para a galera qual era a ideia do plano dele. Qual que é o básico ali, a estrutura do plano. Que é comprar a dívida das instituições privadas, trazer para um banco público, mas sem prejuízo nenhum para os cofres públicos, como alguns alegam aí, e você vai comprar com desconto e você vende para o cidadão com desconto e reativa esse cidadão no mercado consumidor. Faz parte do projeto de crescimento econômico do Ciro Gomes lá. Mas nem isso ele conseguia responder, por quê? Porque a Globo tem aquela tendência que eu observei já com a Manuela Dávila, eu expus para vocês aqui na entrevista do Roda Viva, de perguntar, mas querem que você responda aquilo que já está determinado por eles. Se você não responder, eles vão te interromper, eles vão insistir, eles vão contornar na sua resposta, inclusive trabalhando no meio dela, que é a questão da interrupção, e é padronizada, é insistente ali. Se você não responder o que eles querem, eles vão continuar te interrompendo até você falar. E ficam repetindo também as perguntas, muitas delas já foram feitas no passado, já foram respondidas, mas eles querem que você responda aquilo que eles estão preparados, para que você responda e eles consigam contrapor. Então já estão prontos. É uma batalha. Você vem, eu quero que você me ataque pela direita porque eu já estou aqui com corte pela esquerda. Aí se de repente você não contra-ataca como eles esperavam, você vem por cima e eles não estão sabendo, cancela, volta tudo, repete de novo a situação, vou te atacar pela direita porque eu quero que você venha pela esquerda.
Não vem por cima e por baixo que eu vou insistir até você vir, do jeito que eu quero. Então, cara, é chato isso. Por exemplo, eles pegaram o Ciro para abordar o Ciro sobre a questão do Carlos Lupe, presidente do PDT, que é o partido do Ciro Gomes. E fizeram lá uma questão de como o Ciro Gomes entende sobre as acusações contra o Carlos Lupe. Cara, o Carlos Lupe, todo mundo sabe que é aquele lixo da política brasileira. É aqueles caras que são o mal, da nossa política, do nosso governo, do nosso sistema. Mas, mesmo assim, o Ciro Gomes, ele tem uma necessidade de seguir um partido político para se candidatar. No Brasil não tem essa possibilidade de candidatura sem um partido político como estrutura por trás de você. Senão nem conta, você nem participa do processo. E o Ciro Gomes fez o papel dele de defender o Carlos Lupe. Mas eu acho desnecessário o Ciro Gomes tentar defender um cara daquele nível, que eu estou falando para você, é o lixo da política brasileira. Mas o que eu percebi ali, a intenção da Globo, expor, de certa forma, a imagem do Ciro Gomes, vinculando a ela o Carlos Lupe, que é uma pessoa péssima de imagem. Uma pessoa com processos, réu. E o Ciro Gomes perdeu muito tempo tentando defender o Carlos Lupe, E aquela intenção da entrevistadora ali e do entrevistador. É o seguinte, o Carlos Lupe é condenado, é réu, não sei o que, é acusado. E aí? O Ciro Gomes respondeu, não é bem assim, eu não acho isso. Não, ele é. Não é. Não, ele é. Não é. Sabe? Não tem fim um debate como esse, Inclusive você percebe que na contagem de tempo, os entrevistadores falaram mais que o entrevistado na entrevista com o Ciro Gomes. Porque fica nesse tipo de coisa. Ou seja, qual é a ideia do entrevistador ali, fazendo um bom papel para a sociedade brasileira? Vou fazer a pergunta, você responde, e depois deixa o público avaliar a sua resposta. Não tem que ficar te interrompendo, para ficar te cortando, para ficar te relembrando, ou para ficar tentando provar para você de que eu, como perguntador, entrevistador, estou mais certo do que você na sua resposta. Sabe? Fizeram isso com o Bolsonaro, fizeram com o Ciro Gomes. Eu acho que é uma mídia podre aqui no Brasil. Eu, se eu sou Ciro Gomes, na hora que vem me perguntar para mim do Carlos Lupe, eu falo assim, o seguinte, eu acho isso porque ele me disse isso. Ele disse que não é réu, eu acredito na palavra dele. Mas, se vocês têm tanto interesse assim no Carlos Lupe, chama ele em entrevista aqui. Eu faria isso. Mas o Ciro ele tem uma postura diferente com a Rede Globo. Ele tenta distorcer a própria Rede Globo, como ele faz na questão da Lava Jato. Eles tentaram jogar o Ciro Gomes contra a opinião pública, mostrando que o Ciro Gomes, de certa forma, na visão da Globo, é contra a Lava Jato. E o Ciro Gomes respondeu, dentro das suas possibilidades ali, e do tempo e da margem de tempo que a Globo deu para o Ciro Gomes responder sem interromper, porque várias vezes foi interrompido. E, inclusive, ele tinha que chamar a atenção. Posso concluir? Posso terminar minha resposta? Isso é ridículo no programa de entrevistas. É você perguntar e não deixar o cara responder. E na questão da Lava Jato, ele falou, não, é o seguinte, todo mundo apoia a Lava Jato, eu sei que a opinião pública é a favor da Lava Jato, e legal, prendeu lá os caras do PT, um ou outro, boi de piranha do PMDB, e o PSDB? E aí você percebeu nessa hora que a Globo não soube o que responder. A Lava Jato, nossa, motivo de orgulho do brasileiro, mas é uma justiça parcial. Por quê? Só prende um lado e o outro, que também é corrupto. Ou será que não tem nenhum corrupto no PSDB? Não levantaram nenhuma prova contra ninguém do PSDB? Só do PT e do PMDB em parte? Não, lógico que não, cara. E era tanta pressa, tanto rigor para punir a galera do PT, que não existe nada disso contra o PSDB. Não tem pressa, não tem rigor, não tem vontade nenhuma de pegar ninguém do PSDB. E o Ciro Gomes falar isso em cadeia nacional, no Jornal Nacional, é deselegante para a Globo. Porque a Globo sempre foi meio aliadinha de alguns caras do PSDB ali, do poder contido ali dentro. Então ficou meio chato para a Globo e eu achei que foi uma boa resposta do Ciro Gomes nesse ponto. Inclusive, na sequência, os entrevistados vão lá para a Globo News para concluir uma entrevista um pouco mais no âmbito técnico, com entrevistadores fora da cadeia do Jornal Nacional, dos 30 minutos limitados ali. E eu achei que foi meio, meio um lixo de entrevista. É aquilo que eu falei para você, é tudo pessoalista, tudo tema polêmico, que nada acrescenta para a vida política do país. Você só está conhecendo o candidato. Não, na verdade você está conhecendo a pessoa, o cidadão ali. O cidadão Ciro Gomes, que tem falhas muitas vezes, o cidadão Bolsonaro, que tem várias falhas de caráter, o cidadão Alckmin, e não o candidato. A gente quer conhecer o candidato.
Tá certo que tem esse vínculo entre os dois candidatos, né, e a pessoa em si. Mas, cara, se você não deixar o candidato apresentar suas propostas, vai ficar preso no, ele é homofóbico, ele defende político corrupto, ele andou com os corruptos, ele não vai adiantar nada pro Brasil. Nesse ponto, não. Quem tem interesse na questão de politização, vai perguntar, vai pesquisar o seu candidato a fundo, inclusive os seus inimigos, né, de oposição. Agora, quem não se interessa, fica muito limitado, né? Pô, é isso a entrevista da Globo, esse lixo aí? Então, na Globo News, por exemplo, foram perguntar pro Ciro Gomes sobre a questão do temperamento dele. Temperamento, cara, porque ele tem uma forma de temperamento explosivo. Cara, eu acho que temperamento é uma coisa muito pessoal de cada um. Por exemplo, não dá pra você medir isso como uma avaliação de que se o cara é bom ou ruim, porque ele demonstra muitas vezes sentimentos através do seu comportamento, da sua conduta. Por exemplo, tem pessoas que vão vincular logicamente raiva com indignação e vai ter uma reação explosiva assim. Ué, se eu estou indignado com alguma coisa, eu me sinto com raiva e eu posso demonstrar isso na minha conduta, no meu comportamento. Da mesma forma, muitas vezes, se eu ficar meio acuado, meio com medo, né, até quando eu me sentir ameaçado, eu posso sim ter uma reação explosiva de confronto. De ir para cima de você. Eu vejo muito isso no Bolsonaro. Quando ele percebe que está acuado, ele vai para cima como um método de defesa. É natural de cada pessoa fazer isso. E o Ciro Gomes tem esse tipo de reação. Ele vincula essa raiva que ele contém aí, que ele expressa às vezes, na questão da indignação popular. E eu acho justo e legítimo se for real isso. Da mesma forma como eu acho justo o Bolsonaro muitas vezes ser agressivo nas respostas, quando ele percebe que está sendo ameaçado ou atacado. É justo, é legítimo, todo mundo tem esse tipo de reação, cara. Então não é o tipo de pergunta que acrescenta nada para a vida política do país. O Bolsonaro, ele é muito estúpido. O Ciro Gomes, ele é muito agressivo. Cara, é postura pessoal de cada pessoa. Mas sei lá, negócio de Rede Globo aí, manipulação de opinião pública, é difícil ficar falando. Os caras são bons nisso aí, bons. Eu só acho que com o Ciro Gomes foi pesado, né, a questão de atacar a imagem dele. E eu acho, na minha opinião aqui, que o Ciro Gomes saiu bem, sim, dentro da medida do possível. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.